Olá, sejam todos bem-vindos a mais esta aula de variável complexa, quando falaremos em derivada nula e sua relação com a função constante. Nós sabemos que se a função for constante num certo domínio, a sua derivada é nula. E agora vamos provar a recíproca, que se a derivada for zero, para todos em D, então a função g é constante em D. E se duas funções tiverem a mesma derivada em Z, então a diferença é constante. Pois bem, é claro que a derivada, se as derivadas forem iguais, a diferença entre elas é zero. E se a diferença é zero, a derivada da diferença é zero, pelo item 1, a função g1 menos g2 é constante. Então, o item 2 é uma consequência do item 1. E o que ele está dizendo aqui? Vamos supor que g1 e g2 sejam as primitivas de uma função f. Isso significa que a derivada de g1 é igual à derivada de g2, que é igual a f, né? Num certo domínio. Então, essas duas primitivas, a diferença entre elas é constante, ou seja, uma é igual à outra mais uma constante. É isso que nós estamos escrevendo aqui. Conhecida uma antiderivada da função f, todas as outras serão da forma g de z mais uma constante. E a prova se baseia no seguinte: se nós temos a derivada igual a zero em D, então vamos colocar aqui o conjunto D, é o interior, por exemplo, desta curva fechada que desenhamos aqui. E aí nós vamos tomar em D um caminho orientado, que começa em Z1 e termina em Z2. Então, nós temos aqui um ponto Z1 e ligamos esse ponto Z1 ao ponto Z2. Vamos chamar essa curva orientada C, dirigida de Z1 para Z2. Nós sabemos que a integral de G' dz é o G de Z2 menos G de Z1. E, ao mesmo tempo, como a função G', a integral dela, não é? Em C, como ela vale zero, quando a derivada vale zero, fica integral entre Z1 e Z2 de 0 dz. Mas a integral de zero, em qualquer curva, entre dois pontos, dá sempre zero. Ora, então a diferença é uma constante, zero. Agora, o item 2 é aquilo que nós já comentamos, né? Se as derivadas são iguais, a diferença das derivadas é zero, e, pela parte 1, a diferença é constante. Ou seja, se a diferença G1 de Z menos G2 de Z é uma constante, então G1 de Z em D, né? Então G1 de Z é igual a G2
de Z mais uma constante. Então, duas primitivas diferem por uma constante. Se eu achei uma delas, todas as outras serão iguais a essa que encontramos, mais uma constante. E tem algumas consequências. Vamos tomar novamente uma função analítica num domínio D, do plano complexo. Se o módulo dessa função for constante em D, então ela é constante em D. E como é que a gente prova este resultado? Usando o fato de que F é analítica e se eu chamar de U a parte real e V a sua parte imaginária, então valem as equações de Cauchy-Riemann. A derivada de U em relação a x é igual à derivada de V em relação a y. E a derivada de U em relação a y é menos a derivada de V em relação a x. E, por hipótese, vamos voltar ao enunciado. A função é analítica e o módulo é constante. Queremos provar que a f é constante, não é? Então, o módulo, se a função tem uma parte real u, uma parte imaginária v, seu módulo ao quadrado é u quadrado mais v ao quadrado. Se o módulo é constante, o quadrado dele é constante também. Ótimo. E a ideia é provar que a f também é constante. Temos duas possibilidades. O quadrado mais v ao quadrado ser zero em D, não é? Ou o quadrado mais v ao quadrado for uma constante positiva, uma vez que essa expressão é um número real e positivo. Ou nulo, né? Mas se é no caso nulo, nós vamos analisar aqui. No caso de u quadrado mais v ao quadrado ser zero em D, é porque tanto u quanto v são zero, são iguais a zero. Porque se não fossem, se um deles for positivo, a soma será positiva. Então, no caso desta soma de quadrados ser zero, tanto u quanto v são iguais a zero em D e, portanto, f, que é u mais v, vai ser, então, igual a zero também. E agora, a segunda hipótese é quando u quadrado mais v ao quadrado é uma constante positiva. Se esta expressão for constante, as suas derivadas parciais são nulas. Vamos calcular as derivadas parciais desta expressão em relação a x e em relação a y. A derivada de u quadrado em relação a x é 2u vezes a derivada de u em relação a x. É isso. Mais a derivada de v ao quadrado em relação a x é 2v vx. Como é constante a expressão, essa derivada é zero. A mesma coisa quando calculamos a derivada em relação a y. É só substituir a derivada em relação a x por derivada em relação a y. E podemos agora utilizar as equações de Cauchy-Riemann para eliminar aqui. Primeiro podemos dividir essa equação por 2 e essa também. Podemos dividir por 2. E vamos eliminar o y e o vy usando as equações de Cauchy-Riemann. O vy é du dx e o du dy é menos dv dx. Então, no lugar de du dy, menos o du dy é menos dv dx. E o dv dy é du dx. Só que aqui eu coloquei menos essa expressão aqui. Se quiséssemos ser mais rigoroso, deveríamos escrever v du dx menos u dv dx, o que é a mesma coisa, não é? Mas vamos anotar
Bom, como o quadrado mais v ao quadrado é uma constante positiva, vamos lembrar que isso aqui pode ser olhado como uma equação para du dx e dv dx. Du dx e dv dx. Não é? Homogênea, cujo determinante dos coeficientes é u ao quadrado mais v ao quadrado, que é positivo, porque é essa expressão aqui. Então, a única solução possível para esse sistema homogêneo é du dx igual a zero, a solução trivial, né? Du dx igual a zero e dv dx igual a zero. Logo, o f', que é a derivada de f, né? Que, como a função é analítica, sua derivada é dada por du dx mais i dv dx, é zero, uma vez que du dx e dv dx são ambos iguais a zero. Se a derivada é nula, significa que a função é constante em D, como acabamos de provar. E tem um outro resultado interessante que diz o seguinte: se uma certa função, cuja parte real é u, parte imaginária é v. Então, se uma função f e a sua conjugada, u menos v, forem ambas analíticas em um domínio D do plano complexo, então a f é constante em D. Bom, e a prova também é simples. Se a função f é analítica, valem as equações de Cauchy-Riemann. Du dx igual a dv dy e du dy igual a menos dv dx. Se a conjugada também for analítica, vejam que quando a gente passou da função para a conjugada, trocou o sinal da parte imaginária. Então, valem as equações de Cauchy-Riemann, que são essas, só que eu tenho que trocar v por menos v. Né? E aqui menos v por mais v. Então, valem essas equações aqui. Se adicionarmos essas duas, vai ficar 2 vezes o x igual a isso menos isso, que é zero. Então, 2 vezes o x é zero. Então, o x é zero. Se desta eu subtrair esta, fica o y mais o y dá 2y, vx menos vx dá zero. Ou seja, 2 vezes du dy dá zero. Né? Então, tanto du dx quanto du dy são zero. Mas o que nos interessa é verificar que o dv dx é zero. Se eu desta subtrair esta, quando disso eu subtraio isso, dá 2vx. Quando disso eu subtraio isso, dá zero. Então, 2vx é zero e, portanto, vx é zero. Se o x é zero e o vx é zero, é porque a derivada, que é du dx mais i dv dx, é zero também. Porque a parte real e a parte imaginária são nulas. E se a derivada é zero, f é constante em D. Então, olha que coisa interessante. Uma função e a sua conjugada não podem ser simultaneamente analíticas, a menos que sejam constantes. A menos que sejam constantes. Olha que interessante. E aqui nós ficamos com esse vídeo e na próxima videoaula falaremos sobre integração por partes.